Hormônios bioidênticos e manipulados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus, quarto e último episódio dessa série de vídeos sobre saúde endocrinológica feminina com a minha colega que trabalha em Porto Alegre, em Santa Cruz do Sul, a doutora Luciana Pérez. A gente já conversou, né, Luciana, sobre ovário policístico, sobre pílula, sobre climatério e menopausa. E agora mais um assunto que gera bastante dúvida nas mulheres. São hormônios ditos bioidênticos, hormônios feitos de forma manipulada, né, com doses ditas também específicas para aquela pessoa, né? Mas são coisas discutíveis. Bom, e a primeira pergunta que é óbvio que eu faria, né? O que é um hormônio bioidêntico? Eu acho que primeiro a gente precisa definir isso para depois entender o que é o manipulado. Então, hormônio bioidêntico, né, é aquele hormônio que tem estrutura química e molecular idêntica aos que a gente produz, tá? A questão não é hormônio bioidêntico, não bioidêntico. A questão é o seguinte, é o nome, é o marketing que foi feito em cima disso, né, Matheus? Muitas pessoas atribuem ao hormônio bioidêntico só aquele hormônio que é manipulado. E, na verdade, a gente sabe que a gente tem diversos hormônios bioidênticos em farmácias convencionais, tá? E eu acho que, por que a gente, né, por que eu tô frisando isso? Eu gostaria que tu explicasse por que nós, né, endocrinologistas, a gente tem essa dificuldade de prescrever, por que a gente não costuma prescrever hormônio manipulado? Sim, isso é uma resposta assim, um pouco complexa, né? Como tu falou, se a gente tem o bioidêntico pronto numa apresentação comercial, e numa apresentação comercial que foi devidamente estudada, né, Luciana, em estudo clínico, foi avaliado a relação, o risco-benefício, tu sabe o efeito esperado, sabe o efeito adverso esperado, sabe tudo o que pode acontecer, tem uma bula, tem um preço acessível para o paciente, tem estudos de biodisponibilidade, bioequivalência, farmacocinética, todas essas coisas assim devidamente documentadas. Fica complicado, né, de tu optar por uma opção, né, que tu vai montar da tua cabeça, entende? Não, eu quero que use essa base, esse hormônio, nessa quantidade, mistura um pouquinho desse, um pouquinho daquele outro. Qual que é o problema maior em tu montar hormônios como um alquimista, vamos dizer assim, né? Fazer uma receita e dizer para o paciente, ó, faz dessa forma. Essas misturas, muitas dessas misturas, elas não foram avaliadas, então a gente não sabe exatamente, né, o quanto ela realmente faz bem, o quanto ela realmente faz mal, e muitas vezes, até por a nossa legislação não exigir, as pacientes que não têm à disposição delas as bulas com efeitos adversos que possam ter ou coisas do tipo, né? E como tu falou, às vezes tem esse marketing de que o bioidêntico é o feito na farmácia de manipulação, que o bioidêntico é natural, né? Na verdade, tanto o hormônio industrializado bioidêntico quanto o da farmácia de manipulação, o hormônio são feitos por uma indústria química, farmacêutica, né? Então essa história de que, não, o bioidêntico é feito por uma farmácia artesanal, o outro é feito pela Big Pharma, né, e tal, né? Geralmente as opções manipuladas costumam ser até um pouco mais caras pela dificuldade técnica que às vezes as farmácias têm para fazer. E eu sempre gosto de citar para os pacientes, tem um levantamento da Sociedade Americana de Endocrinologia, né, Endocrine Society, que pegou diferentes fórmulas de hormônios manipulados lá nos Estados Unidos e avaliou, né, se o que tinha no rótulo era compatível com, né, o que realmente se esperava, né? Aqui é para ter, sei lá, 5 miligramas de estradiol. Será que tem isso mesmo? E mais de 70% das amostras, entre 70% e 80%, o número exato agora eu não lembro, tinha algum problema. Ou tinha a dose para mais, ou tinha a dose para menos. E qual que é o risco disso? Tu dá uma dose menor, a paciente obviamente não vai responder aos sintomas, né?
e tu dá uma dose maior, pode ser que a paciente se exponha a efeitos adversos indesejáveis. E outro risco que eu acho também na manipulação de hormônios, entrando numa outra via lá, é implantes, né, Luciana? Que eu acho que aí tem também uma coisa assim, ó, da parte de alguns profissionais que fazem, né, esse tipo de implante hormonal com algumas substâncias que tu nem sabe exatamente, nem explicam corretamente para os pacientes o que é. E é uma forma assim de tu monetizar, ganhar dinheiro com aquilo e exercer, a meu ver, farmácia e medicina ao mesmo tempo, que é uma coisa que não é ética, né? Porque tu não dá a opção da paciente pesquisar, ler a bula, ver outras possibilidades. É aquilo, ó, vamos botar porque é isso e é bom e é tal, e aí tu tem que acreditar fielmente no que aquela pessoa está dizendo. Então, acho que o grande problema dos hormônios manipulados, e a gente que é endocrinologista não costuma prescrever, não é por uma implicância, mas é por um motivo científico, né, Luciano? Eu não sei o que tu pensa também. Por segurança, né? Segurança. É que só quem sabe como funciona, né, todas as fases dos estudos clínicos, e a gente tem um episódio no meu podcast do Hipotálamo Vagina só sobre implantes hormonais, então nele eu explico detalhadamente como são as fases dos estudos clínicos. Só quem entende isso consegue realmente entender, né, por que a gente não prescreve assim, né? Sem ter uma bula, sem ler o estudo, sem ter certeza do que a gente está prescrevendo, né? É responsabilidade, né, Luciana? Como tu falou, a proposta de se prescrever hormônios, geralmente tu prescreve para as pessoas que precisam, que tu vai oferecer alguma vantagem, pensando em melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Não em causar problemas para elas. Aí tu prescrever uma coisa que tu não sabe se faz bem ou se faz mal, né? Fazer um teste, uma experiência com as pessoas, isso aí não é uma coisa que eu vejo como vantajosa, né? Apesar de algumas pessoas defenderem. Eu não acho legal fazer esse tipo de medicina, não é a prática que eu faço, não é a prática que tu faz. E a maioria dos endocrinologistas, né, Luciana, que trabalham, endocrinologistas que eu digo assim, de formação, que fizeram clínica médica, residência de endocrinologia, prova de título, né, que se atualizam, vão em congressos, são associados a ISBEM, seja o que for, que tem esse arcabouço de conhecimento, né, a gente se preocupa sempre em primeiro lugar em não fazer mal para as pessoas, né, e aí quando tu não afasta essa possibilidade, como tu diz, não ter segurança completa, opa, melhor a gente ir num tratamento aí que seja seguro. Perfeito, exatamente. E tem mais a questão, né, de implante também, né, Matheus, que a gente debateu ali bastante, eventualmente o implante ele ser absorvível e ter um efeito colateral e tu não consegue remover, né? Eu não sei o que tu já viste, mas eu já tive 2 casos de mulheres que chegaram para mim usando, que infartaram, e aí a dificuldade, né, da remoção, e tivemos uma com câncer de mama. E aí, né, no câncer de mama, como a gente falou no episódio anterior ali de menopausa, a gente não poderia usar hormônio, né, porque esse hormônio pode estimular ainda mais o crescimento do câncer de mama. E aí, fazia o quê? O caso mais tenso com implante que na verdade eu não vi, um colega contou para mim, foi de uma mulher que geralmente, né, usa o implante que ele também serve como anticoncepcional. Mas até por esses problemas de dosagem, de tu não saber, né, tá alta, tá baixa, quanto tempo que dura e tal, a paciente engravidou com um implante. E aquilo, né, e agora? Pelos exames, segundo o colega, ainda tinha efeito androgênico. Aí imagina, né, o feto sendo exposto a substâncias ali em níveis, né, acima do esperado para a gravidez e tal. A gente sabe que pode acontecer, né, costuma, na verdade, ter uma supressão lá do eixo hipotálamo, mulher não ovular, mas como tu não sabe ali a validade daquela substância, quanto tempo que vai durar, como que ela está sendo liberada pelo implante, não está livre de acontecer uma coisa dessas e aí a paciente ficar exposta a um problemão desses, né? Com certeza, se for o bebê também, né? É isso aí. Então, pessoal, infelizmente, né, chegamos ao final aí do nosso 4º e último episódio com a Luciana. Quero te agradecer, viu, Luciana? Muito obrigado.
Isso é um projeto, como eu te falei, piloto, tu é a primeira a participar, então te agradeço assim, ó, muito mesmo, porque a Luciana viu, ele teve todo um preparo antes, teve uns testes, teve umas coisas, então você viu meio de cobaia, né, Luciana? Isso aí é uma mas é uma coisa que eu acho que o resultado final ficou legal, né? E mais uma vez aqui, eu quero que agora tu fale do teu canal, tá, Luciana? Convide o pessoal lá, porque eu acho que vale a pena muito mesmo o público feminino estar engajado aí com o conteúdo que tu produz. Isso, eu e uma ginecologista, a doutora Nadia Almeida, a gente tem um canal que chama do Hipotálamo Vagina. A gente debate temas do universo feminino, e alguns temas, sim, são do interesse dos homens também, porque, né, afeta o relacionamento deles com as mulheres. Então, eu acho que a gente gravou semana passada um episódio, Matheus, que chama O que as mulheres reclamam na hora do sexo. Olha só. O episódio é para os homens ouvirem, porque eles podem aprender muita coisa. Então, assim, são temas do universo feminino, mas a gente convida os meninos também para ouvirem, tá? A gente lança um episódio a cada 15 dias. Vocês estão todos contados. Jóia. Para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso aí ajuda um monte. Um abraço e até a próxima.